canal aberto, né? Esses streaming que tem, YouTube, o Face, enfim, que seja essas reuniões se tornarem públicas. Eu acho que a gente vê aí grande possibilidades de melhoria no processo como um todo. Eu consulto a Gabi aqui como é que está o nosso fórum e vou pedir para quem quiser, naturalmente, como né, um pouco diferente do presencial, a gente vai ter que trabalhar muito com o chat ali. Se alguém tiver... se identificando também, porque como mudou as nossas conselheiras, para eles dizerem de onde que eles são. Perfeito. A Gabi me pede para, de repente, vocês escreverem no chat ali como mudou alguns conselheiros, né? São novos, que entraram, que coloque o seu nome e a sua entidade, enquanto os demais vão entrando, para a gente ter o quórum de reunião, já coloca ali no chat. E se porventura tiver alguma inscrição para um período de comunicação inicial, aí quiser fazer uma fala, que também já faça a inscrição, que aí, então logo a gente inicia a reunião, quando tiver o quórum, a gente abre a palavra para todos os inscritos poderem fazer esse período de comunicação inicial. Lígia, querida, tudo bem? Entrando aí, seja bem-vinda. Estava fazendo recentemente uma fala inicial ali, já reforço para que todos aqueles, a Andréia agora entrando também pela OAB, bem feliz aí, está vislumbrando um quórum, né? Que a gente sempre tinha muita dificuldade, estava comentando, Lígia, com relação ao quórum. Tomara que a gente, com essas tecnologias aí, a gente consiga melhorar, né, a nossa participação, ampliar ela, né, porque aquela dificuldade, talvez, do deslocamento durante a semana, né, que se tinha, a gente agora com o aplicativo, com o link, a gente pode acessar de qualquer lugar, né, muito interessante aí. Eu acho que a gente vai conseguir ampliar um pouco o nosso debate, a nossa participação. Eu peço, assim, antes de a gente abrir, acho que temos, né, quórum, que quem tiver interesse, então a gente vai ter que trabalhar, né, como é um grupo grande, tem que respeitar a ordem das inscrições ali, das falas, a gente vai trabalhar muito com o chat ali, né? Então, quem tiver, quem quiser fazer uma inscrição para fala inicial, uma comunicação, entendeu? Inicial, eu peço a gentileza que o faça ali no chat, que daí a gente abre a fala inicial. É importante saudar, né, o ingresso também dos novos conselheiros, aí a gente está vendo aí novos que estão ingressando aí no time. Por favor, também se inscrevam para a fala, fazer uma fala introdutória, inicial, aí, acho que pode ser interessante aí para os demais colegas, todo mundo se conhecer um pouco mais. A reunião de hoje ela é bem informal, no sentido de a gente fazer um teste, né, com o aplicativo, todo mundo se apropriar, conhecer um pouco mais, né, a gente introduzir essa tecnologia no nosso dia a dia, saber trabalhar com ela, né, nos processos mais diversos. Acho que pode ser muito interessante a gente aprimorar aí o nosso debate. Eu tenho alguns assuntos aqui que foram pautados do ponto de vista de debate ao longo da semana e que os próprios conselheiros trouxeram aqui para a gente colocar em discussão. Mas eu acho que eu, antes de levantar, vou abrir a palavra, então, quem estiver inscrito, por favor, para fazer as considerações iniciais, faça no chat, a gente vai liberando e depois
a gente faz algumas considerações. Quem é que a gente tem Paulo, escrito ali? Renato, Andréia, Paula, Lígia. Andréia, Lígia. Por enquanto é isso. Esses. Perfeito, então. Vamos abrir a fala aqui, então, para o Paulo. Deixa eu enxergar aqui. Perfeito, Paulo. Tenta aí liberar o teu microfone, Paulo. Ok? Ok. Boa tarde, pessoal. Importante me apresentar. É a primeira reunião que eu participo. Sou Paulo Renato Menezes, eu sou administradora, ocupo esse cargo na Corsan, em saneamento, já há bastante tempo eu trabalho lá. Trabalhei em várias áreas, já fui gestor, já fui superintendente de recursos humanos, coordenei a área do trabalho técnico social, que é a mobilização comunitária, educação ambiental junto aos novos usuários, né? Militei muito tempo na cooperativa Colmeia, sou um dos fundadores daquela feira do Bonfim, né? E sempre tive muito próximo, vinculado à questão ambiental desde aquela época, né? Sou conselheiro da HPAN também, né? Tive um tempo também militando um pouco lá no Ingá também, né? Então, recebi esse convite aí de parte da minha entidade, da HPAN, e estou representando aqui não apenas, evidentemente, a HPAN, mas todo o movimento ambientalista de Porto Alegre, organizado na sua APDEMA, né, na Assembleia Permanente, né, e, com certeza, não, eu e a Simone Azambuja, né, como minha suplente, talvez ela participe ainda, não tomaremos, né, nenhuma decisões de forma pessoal, mas sempre respaldado pelo movimento ambiental, né, da história de uma HPAN da vida, de um Lutzenberg, né, de todo um acúmulo, né, que a gente já há bastante tempo. Então, a gente vem aqui para contribuir, claro, e defender os interesses da causa ambiental. Não sei se esse é o momento de a gente propor pautas, né, enfim, rapidamente tem a questão da questão das tartarugas lá, né, que ocorreu lá na Orla, e, por extensão, o tema da Orla para nós é muito importante, está acontecendo uma intervenção muito forte, né? Muito importante lá na Orla, a gente quer mais informações, como é que está aquilo lá também, né? E tem outros temas, a questão do viveiro, mas, enfim, não quero atropelar minha primeira reunião, eu quero primeiro mais ouvir. Isso aí, gente, por enquanto é isso. Perfeito, Paulo, obrigado, seja bem-vindo ao Conselho, que a gente tenha grandes debates, né, de aprendizado, de troca, evolução, construção sempre. A gente está muito feliz aí com o ingresso, teu ingresso da HPAN aí no Conselho. Eu tenho, né, eu acho que hoje, de fato, a gente, com relação às pautas, né, sempre pode propor essas pautas. Eu vou pedir até que a doutora Ângela, nosso jurídico, acho que está por aqui, ou está entrando, enfim, para que ela proponha para nós, para a gente deliberar uma minuta de resolução, para a gente discutir um pouco dos procedimentos, assim, dessa questão que eu sinto, às vezes, um pouco de dificuldade diferente de outros conselhos que eu atuo, assim, do processo, quando tem uma solicitação de pauta, a gente coloca, né, em votação, aí qual é o tempo, né, que tem para cada um, fala para a gente ter, de fato, um processo, assim, dessa discussão, que às vezes parece que fica um pouco solto, assim, aqui, né? Olha, a gente tem que seguir, olha, demandou, tem uma solicitação de pauta, coloca em votação, então, a partir disso, quem vai falar, né, vai feito um convite para alguém falar sobre aquele determinado assunto, tem um determinado tempo, né, os conselheiros podem fazer perguntas, coloca em discussão, enfim, acho que é importante a gente regular assim, do procedimento. Na sequência, a gente vai fazer algumas falas desses assuntos, vamos dizer assim, pautados, né, com relação ao plano diretor, um pouco da questão do viveiro, do plantio, que são assuntos, temas aí que vieram ao longo dessas últimas semanas. A gente vai fazer um apanhado, mas naturalmente eu acho que a gente tem que depois aprofundar mais esses assuntos, botar uma pauta específica, né, deliberar que vamos tratar, fazer a apresentação do viveiro. A gente tem a questão da política da mudança climática, aí a Cibele também participando, acho, para apresentar um pouco o projeto do Google, agora que a gente foi selecionado. Interessante demonstrar para todos aí em que pé que a gente está, o que a gente está planejando. É muito positivo aí. Na sequência, então,
Do Paulo a gente tem escrito Andréa. Deixa eu... Aí. Pronto, André. Chegar aí. Vamos tentar de novo. Para aí. Vamos apertar ali. Deixa eu... Ops. Tenta aí, André. Ó, não apareceu um liberar som para ti? Agora sim, agora sim. Tá. Perfeito. Bom, gente, boa tarde, né? Saudades daqueles que eu fazia horas que não via. Alguns eu vejo pelas lives, né? De vez em quando, pelas coisas que estão acontecendo nesse novo mundo virtual, o Germano, a Fabiana, a Lígia, né? Dos outros saudades, né? Secretária, eu vou começar, então, assim, dando as boas-vindas para os novos, né? Eu sou muito veterana neste conselho, né? Eu agora, há pouco, numa reunião com o pessoal do Direito Ambiental da OAB e a gente falando, e eu cheguei à conclusão, né? Fui fazer as contas para contar para alguém. São 10 anos participando do conselho de uma forma ou de outra, né? Então, esse ano, eu estou no conselho desde 2010, né? Participando ou de Câmara Técnica, ou como suplente, ou como titular, de uma certa forma. E é a primeira vez que as reuniões não são presenciais, né? Eu estava insistindo muito com as gurias, insistindo muito com a Gabi na questão da volta das reuniões, de alguma forma para a gente se organizar, já que esse é também a nossa primeira reunião dessa legislatura, né? Que havia exatamente uma mudança, porque a gente trocou o conselho no final do ano passado, quando a gente ia iniciar as reuniões de 2020, veio o vírus e bagunçou tudo, toda a programação de todo mundo, né? Então eu queria começar com algumas coisas bem burocráticas assim que eu tinha organizado, que é para a gente, aí a Ângela entrou agora e pode nos ajudar na questão da gente de alguma forma regulamentar a questão das reuniões virtuais, para que as decisões que sejam tomadas aqui, elas depois não possam ser questionadas, né? Via MP, via administrativo, do tipo se vale, se não vale, porque efetivamente não estava previsto, né, em nada do funcionamento do Conselho. Existe uma outra previsão das reuniões presenciais e gravadas, então eu acho que seria, do ponto de vista jurídico, assim, bem seguro que a gente regulamentasse a questão das reuniões virtuais, né, para que elas não possam ser questionadas. A segunda coisa seria também do ponto de vista da organização, né, da gente pensar, geralmente no início de cada legislatura do Conselho, né, de cada mandato de até 2 anos no Conselho, a gente faz algumas eleições nessa primeira reunião, que é a escolha das entidades que vão compor o comitê executivo. Acho que quando tu entrou, Germano, a gente já estava com um comitê executivo existente, né? Então talvez tu não tenha participado disso, a gente deu continuidade no que já existia. E a questão das câmaras técnicas, né, de como é que isso vai funcionar, porque daí a gente consegue ter uma dinâmica de como é que as coisas vêm. A questão, inclusive, das decisões da própria pauta, que geralmente é feita numa reunião prévia dos comitês executivos. Então, assim, eu elenquei uma série de coisas, né, que a gente pode ir trocando para que a gente depois consiga andar ao longo do ano. Porque do jeito que o vírus está, do jeito que as coisas estão, ninguém mais hoje é capaz de ter um modelo que diga, tipo, olha, não, isso é mais 2 reuniões, considerando nossas reuniões ordinárias uma vez por mês, e a terceira reunião nós já estaremos todos juntos presencialmente no 6º andar, né? Acho que isso vai levar bastante tempo ainda para a gente poder chegar, se abraçar, dar beijo, sentar junto, trocar copo de café, aquelas coisas todas lá do 6º andar, né? Então, minhas sugestões seriam exatamente isso, né? A gente tentar organizar e regulamentar para não ter depois perda de tempo, né? De várias discussões que, não, isso não vale porque não está previsto no regulamento que as reuniões podiam ser virtuais, não está previsto que vocês poderiam decidir desta forma. E era isso, muito bem-vindo a todos os novos, né? Paulo, muito feliz em te ver, né? Assim, HPAN, não precisamos nem dizer, né? Assim, é um nome de peso no conselho, né? Acho que vão fazer toda a diferença. E
E é isso, vamos lá. Bora, ano que começa para nós no Coman, né? E correr atrás, vamos embora. Show, André, obrigado pela fala. Importante, né? A gente ir realmente se adequando a essas novas tecnologias. Fico bem feliz de ver a Lígia também ali, entrando, o pessoal, né, ingressando no processo. Que bom a gente ter. Estou muito feliz que a gente sempre tentava, lembro, fazer as nossas reuniões, a gente chegava lá, não tinha quórum. Então, agora, a gente, com essa possibilidade, eu acho, de todo mundo acessar da sua casa, do seu trabalho, aí, a nossa tendência é a gente conseguir organizar um pouco melhor os trabalhos do Conselho e fazer os debates tão importantes que a gente tem. Eu acho que como... aqui por a gente aqui pega muito, fica muito forte o áudio. Espera um pouquinho. Eu acho, doutora Ângela, é importante a gente promover uma proposta de resolução, de procedimento, assim, com relação à deliberação, inscrição, as pautas, já pensando nessa, vamos chamar de estratégia de deliberação remota, né? Os modos que a gente fez no CMDUA, ali, dos procedimentos, assim. Acho bem interessante que a gente, de repente, já construa isso né, e distribua para os conselheiros, para contribuição aí ao longo das próximas semanas, para a gente poder deliberar já na próxima e já, né, enquadrar esse procedimento aí como sendo o nosso, neste momento, de isolamento, que realmente, como disse a doutora André, a gente não sabe, né, não tem segurança aí para os próximos dias, próximos meses, como é que vai acontecer, a gente tem que se reinventar aí. Eu vou passar a palavra agora para a Lígia, querida, que está escrita. Vamos abrir aqui, Lígia. Tenta aí liberar o teu áudio. Pronto. Deu. Primeiro, assim, ó, tô super feliz de a gente ter começado, né? Eu estava preocupada como seria, aí pensei assim, a Andréia vai dar um jeito de regularizar, regulamentar, fazer tudo, a coisa funcionar bem. E não é que eu tinha razão. Sabia disso. Eu fiquei muito feliz com o Paulo Renato, adoro o Paulo Renato, está aí pela HPAM, super importante a participação da HPAM, né? Eu quero dar as boas-vindas a todos os novos, dizer que eu fiquei super feliz com as pautas que tu falasse, Germano, porque são as pautas que a gente passou também, né? Então, acho que mais gente deve ter falado até as mesmas pautas, que elas são muito importantes, né? Eu queria dizer para vocês que hoje vai ser a minha última reunião com vocês, quer dizer, vou de vez em quando participar com vocês, porque eu já tinha dito para vocês que quem ia ficar de titular é a escritora e professora Cláudia Campos, que deve estar aí já, que ela é muito interessante, ela trabalha com educação ambiental nas escolas, então ela tem um olhar muito legal, né? Ela é nossa colega do Toda a Vida. Ela vai contribuir muito, inclusive para as câmeras temáticas, o que a Andréa falou, que eu acho muito importante, as câmeras temáticas, a gente tem que dar força, né, e fazer elas funcionarem bem. E vai ficar como suplente o Thiago Gimenez, vai ficar no meu lugar, tá? Mas é claro que eu sempre que der, eu vou participar com vocês, né? Eu convidei algumas pessoas, Germano, para assistirem essa primeira reunião. As pessoas queriam conhecer o Coman, eu falei, acho que não tem problema nenhum, né? Então, assim, olha, eu adorei esses 2 anos que a gente esteve junto, eu conheci, eu aprendi um bocado, adorei as pessoas, a Andréia, o Ivo, nem sei se o Ivo está aí, aliás, boa sorte para ti, Ivo, porque ele vai ter eleição para o CREA, né? Enfim, todos vocês que eu conheci, a Kátia, querida, amei de conhecer a Kátia. Então, muito obrigada, Germano. A Gabriele, Germano, tu tá tão bem de guria que eu tô impressionada. Tu tá com a Gabriele, que é o máximo, e com a Cibele, e fora a Viviane, fora a menina do jurídico. Tu tem um grupo de mulheres que eu vou te dizer, é de invejar, viu? Então, um beijo a todo mundo e boa reunião para todo mundo. Obrigado, Lígia, querida, uma apaixonada pela cidade, né? Faz um trabalho tão lindo, um monte de pauta aí bacana. Realmente eu sou muito feliz, Lígia, de ter um time tão maravilhoso de mulheres do meu lado.
né? Eu não consigo imaginar como seria o meu trabalho se eu não tivesse a Vivi, não tivesse a Sibeli, não tivesse a Gabi, Ângela, enfim, tantas outras que estão aqui no meu dia a dia, enfrentando os problemas diários, superando desafios, né? A barreira e construindo, e um time de apaixonados mesmo pela cidade. Isso é muito, muito bacana a gente sentir isso e ver, né? O quanto as pessoas se preocupam aí, assim como tu, sempre preocupada com a cidade, com as mais diversas pautas. Obrigado, vamos sentir muito a tua falta mesmo aqui no Conselho, mas não nos impede de estar presente na medida do possível, aí vir nos trazer os assuntos, né? A gente está sempre construindo. Vou passar a palavra para Simone Botelho. Simone. Vamos passar, pediu a inscrição aqui, deixa eu liberar. Vamos ver como é que faz aqui. Cadê? Lá em cima. Aqui. Lá da Sibeli. Aqui. Queria liberar, Lígia. Aqui. Ops. Não, acho que ela está tentando mexer no... Ah, tá. Deu um problema. Simone, vamos ver. Tenta aí liberar, Simone. Pronto. Acho que deu. Deu. Deu? Deu. Então, boa tarde a todos. Eu sou Simone. Eu estou aqui pela AMA, Associação Amigos do Meio Ambiente de Guaíba. Sou nova no Conselho. E queria cumprimentar todos, dar um oizinho, tenho prazer em conhecê-los. Aqueles que eu não conheço, tem alguns rostos que eu reconheço, alguns nomes que eu conheço, mas acho que a grande maioria eu ainda não estou familiarizada, né? Como eu disse, eu sou nova neste Conselho no Coman, mas não sou nova em conselhos, eu já tenho alguma experiência em conselhos, e se bem que tudo é novo, né, para nós agora, essa nova realidade, tudo é novo, a gente vai ter que reaprender a dar esses passos, e acho que essa proposta da gente encaminhar uma regulamentação, né, um regimento, como é que vai funcionar as coisas é a melhor por hora, né, para a gente poder se organizar mesmo, né. Então, mas é isso, queria estou aqui para contribuir, e estamos aí. Obrigado, Simone, seja bem-vinda ao Conselho. Não tenho dúvida que todo mundo vai te receber super bem aí, né, debater as pautas importantes para a cidade aí. Realmente estamos, né, iniciando hoje bem informal, um pouco um teste para todo mundo, né, se inteirar um pouco do aplicativo, conhecer as pessoas, e a gente, não há dúvida que vai avançar aí nas pautas ao longo das próximas semanas. A gente tem inscrito, Gabi? O Paulo Barros. Paulo Barros. Ele estava... Deixa eu ver o Paulo, se eu acho. Aqui? Ali, esse mesmo. Perfeito, Paulo. Vê se tu consegue te liberar aí, Paulo. Pronto. Não? Acho que sim, agora. Estamos te ouvindo. Está ouvindo? Sim. Boa tarde, secretário. Boa tarde a todos. Eu sou Barros, eu estou aqui pelo segundo mandato pela UAMPA, agradecer ao UAMPA por ter apostado em mim, e gostaria de dar as boas-vindas aí aos novos conselheiros e aos demais antigos aí também, que sejam bem-vindos, que a gente faça um bom trabalho. Eu coloquei hoje de manhã algumas pautas aí, e gostaria de dar ênfase a algumas, poucas pautas eu coloquei, tenho mais pautas, mas a questão do viveiro é uma questão premente, né? Nós precisamos dar um atendimento assim emergencial para que não se perca aquele patrimônio lá. Então eu reivindico desde já, secretário, que se dê uma atenção especial a esta questão aí, e outras também, como as câmaras técnicas, o próprio fundo municipal do meio ambiente, que se tenha uma questão um pouco mais, eu não digo de transparência, mas que seja colocado com mais clareza aos conselheiros como é que está funcionando, para onde está indo, enfim, para a gente trabalhar. E eu solicito desde já, secretário, que se trabalhe essa questão do fundo municipal para se fazer um atendimento emergencial ao viveiro. E a questão das tartarugas também, que nós temos aí que está se tornando aí, temos que dar uma olhada. Por enquanto era isso aí, muito obrigado.
Obrigado, Paulo, pelas palavras. Sim, importante, né, os assuntos que tu trouxeste. A gente depois, eu acho, das falas iniciais, eu quero fazer um pouco um apanhado desses assuntos aqui, dar alguns retornos e encaminhar para as próximas reuniões para a gente fazer pautas específicas, assim, com relação a esses temas tão importantes aí que vocês nos trazem. Não, foi o... Ok, muito obrigado. A Kátia. Deixa eu ver aqui. Vamos passar para a palavra. A Kátia está escrita. Perfeito. Vamos abrir aqui. Kátia, tenta te liberar aí. Pronto. Oi, acho que liberou. Liberou, né? É muito bom ver essa retomada do Coman. A gente fica em dúvida se retomaria, se não retomaria. Tem alguns conselhos que retomaram, outros não. Mas é muito bom, secretário, ver essa retomada, né, e essa participação também. Eu tenho algumas pautas, como sempre, né, não poderia deixar de ser, mas nesse momento eu queria saber, o Paulo Renato, né, um excelente quadro para o nosso conselho, só que eu estou com uma dúvida, Paulo, porque no começo da tua fala, tu se referisse a Corsã e depois falaste que também é membro da Agapan, e todo mundo só está falando que tu é da Agapan. Então, eu estou com essa dúvida, se tu representa a Corsã ou a Agapan, claro que isso não vai fazer diferença nenhuma na tua participação, porque a gente te conhece há muitos anos, conhece, né, a tua credibilidade, a importância e a seriedade do teu trabalho, mas eu só por uma questão, questões administrativas mesmo, para saber qual é a tua representação neste conselho, nesse momento. Perfeito, conselheira, obrigado pela fala. Eu acho que a Gabi até já esclareceu ali no chat, no conselho ele representa a Agapan, né? Então, a gente tem essa representação do Paulo da Agapan. A gente tem inscrito ainda? Ninguém mais. Ninguém mais inscrito? Alguém quiser escrever inicialmente, né? Hoje está bem aberto aí para a gente fazer uma fala inicial. Eduardo, por favor. Raguzzi quer falar. O Eduardo representa. Vamos ver. Já te liberamos aí, Eduardo. Deixa eu te encontrar. Bem baixo. Aqui. Uhum. Eduardo Raguzzi. Acho que já liberou. Sumiu. Saiu. Acho que é a Amar. Eu não tô. O Eduardo acho que caiu, porque sumiu aqui da nossa tela. Não, tá aqui, agora apareceu a imagem. Peraí. Qual é? Acho que é a Amar Guaíba. Tá com som aí, Eduardo? Testa aí para nós, por favor. Boa tarde. Estamos te ouvindo. Oi. Boa tarde. Me ouvem? Sim. Certo. Então, boa tarde a todas e a todos. Eu sou Eduardo Raguzzi, sou engenheiro ambiental, faço parte, então, da AMA Guaíba, a mesma entidade da Simone, que se apresentou há pouco. Então, estamos aí na nossa primeira reunião do Conselho, estamos representando as entidades ambientalistas aí na vaga reservada para entidades com atuação na região metropolitana. Então, a nossa entidade ela tem sua base de atuação aqui na cidade de Guaíba. A gente vai estar completando agora, no mês que vem, 30 anos de atividade. E fazemos uma série de trabalhos aqui na cidade, mas também a nível regional e estadual. Participamos do comitê do Lago Guaíba, inclusive a gente está como entidade mantenedora do comitê nesse momento. Estamos saindo agora de uma gestão no CONSEMA, né? Até agora há pouco a gente estava como conselheiro por lá, e estamos na articulação da APDEMA, né? Assembleia Permanente de Entidades em Defesa do Meio Ambiente do Rio Grande do Sul. Então, faço essa saudação inicial a todos. Apoiamos aqui as propostas de pauta que já foram colocadas, como a questão do viveiro e como a questão aí dos quelônios, né? E eu queria aproveitar para fazer duas perguntas aqui também de quem está chegando. Eu queria saber se a nossa indicação aí para os nomes na composição do conselho está ok, e também a questão dos nossos contatos, pois nós não recebemos, através dos contatos da entidade, a convocação para a reunião,
tá? Então a gente acabou recebendo de um outro conselheiro que nos passou, então queria ver se isso está ok. E também queria perguntar quais são as câmaras técnicas que o Conselho do Meio Ambiente aí de Porto Alegre está operando hoje, para a gente se inteirar e ver como é que pode fazer uma participação nossa aí. Tá bem? Muito obrigado. Obrigado, Eduardo. Seja bem-vindo ao nosso conselho. Eu vou pedir para a Gabi conferir aqui já, e depois pode botar ali no chat, de repente, a questão da representação. Como é que está aí, Gabi? Oi, Eduardo, tudo bem? Então, a gente recebeu um ofício da Amaguaíba, tá? E aí os titulares seriam a Simone Slenger e o Eduardo. E aí tá como amaguaíba@gmail.com. Vamos, de repente, atualizar já no chat. Se tu quiseres, os contatos deles, né? Me manda teu e-mail pessoal, que eu já cadastro aqui e já reencaminho para você. Isso, dos dois já, né? Eu não sei quem que é o titular. A Simone. Simone é a titular e o Eduardo é o suplente? Isso. Aí já coloca ali do ladinho o contato de vocês, né? O fone, importante, já pode botar ali no chat, a gente mantém esse contato. Na sequência, a gente tem aí escrito o Renato. Acho que é aqui, ó. Vamos Ele tá ver. sem foto. Renato. Para ele se identificar. Tá. Renato, eu tentei liberar teu telefone, por favor, a gente não está vendo teu vídeo, tua imagem. Vamos ver. Alô? Som, estamos te ouvindo. Estou me ouvindo, mas não vendo, né? Não vendo, Bom, é que eu acho que eu estou com um problema na câmera do meu computador. Em primeiro lugar, eu gostaria de fazer uma saudação muito carinhosa a todos e todas, ao secretário também, pela retomada dos trabalhos do Coman nesse ano de 2020, apesar de todo esse cenário trágico, né, de pandemia, acreditando que também possa nos trazer algumas possibilidades importantes, sobretudo do ponto de vista de aprendizagem, né, sobretudo das questões ambientais e ecológicas que têm uma implicação direta nessa situação. E nada é totalmente trágico, né? A gente pode também, certamente, a partir daí, ter ensinamentos importantes, sobretudo do ponto de vista da solidariedade, da construção de relações importantes e repensadas entre os seres humanos e a natureza, e por aí vai, né? Como todos aqui já ressaltaram muito bem. Nós temos eu sou representante do Movimento de Justiça e Direitos Humanos, quero, em primeiro lugar, dar uma saudação muito especial ao Paulo Renato e a todos os conselheiros que estão também ingressando, dizer que é um prazer e uma honra podermos compartilhar com vocês algumas ideias, né, e também, sobretudo, os projetos de pensar a cidade de Porto Alegre do ponto de vista ecológico, do ponto de vista ambiental, uma colaboração de todos, né? Nós reputamos assim o Coman como um espaço extremamente importante do ponto de vista da construção da política ambiental e ecológica da cidade de Porto Alegre, reiteramos isso, e reiteramos também o valor dos componentes, dos conselheiros que estão aqui, da condução dos trabalhos pelo secretário, enfim, e sua equipe. Nós entendemos que há possibilidades de avançarmos em alguns temas importantes, por exemplo, como talvez a reestruturação ou uma estruturação do Coman do ponto de vista da sua identificação com as populações que mais vão sofrer o problema das mudanças climáticas, o problema, né, da transformação ecológica, os problemas, inclusive, do pós-cenário em função do coronavírus. E, nesse sentido, nós temos uma estrutura muito interessante na cidade de Porto Alegre, que é o orçamento participativo em suas regiões, em suas zonais, né? A Lígia conhece bem isso também, e o Paulo com certeza, e todos. Por que não nós aproveitarmos essa estrutura, secretário, para pensarmos uma aproximação do Conselho com, na realidade, as comunidades de baixa renda? Temos aí o exemplo, por exemplo, dos catadores, que estão enfrentando muitas dificuldades para se organizar e prestam um serviço extremamente importante para a cidade de Porto Alegre, do ponto de vista da organização do lixo urbano, né, dos resíduos sólidos. E
E também há questões importantes como plano diretor em debate, né? Quer dizer, quais são as perspectivas ecológicas e ambientais que nos tocam discutir e sobre as quais nós podemos opinar e contribuir, também acho que seria importante. Esses pontos eu arrolei como os principais e os que iniciam o nosso debate, que podem iniciar o nosso debate, sem prejuízo de outros que podem ser agregados no decorrer dos nossos encontros. E o ano passado, como eu comecei no Conselho a partir do mês de outubro, eu fiz uma sugestão que o Coman indicasse um componente do Conselho Municipal do Meio Ambiente para compor o Fórum dos Conselhos da cidade de Porto Alegre, que é um espaço importante também da construção, muitas vezes da crítica, né, também da contribuição para a qualificação dos debates ligados ao meio ambiente. E uma questão importante que eu também reputo como inicial, assim, mas ela ao longo do tempo vai terminar os nossos debates, é a questão do licenciamento ambiental, que o secretário já trouxe a preocupação no ano passado, me lembro bem, que nós tivemos um encontro, uma palestra específica sobre isso, sobretudo com a possibilidade do autolicenciamento. Então, é um ponto sobre o qual nós temos que nos debruçar com muita cautela, e eu acho que talvez contribuindo, tendo a contribuição também de consultores, de pessoas técnicas, né, com expertise técnica também, externas, que possam nos auxiliar. Uma saudação a todos, muito obrigado pelo espaço, e estamos juntos aí. Obrigado. Obrigado, Renato. As palavras muito sábias aí. Vamos encaminhando, a gente tem mais algum inscrito para falas iniciais, não havendo mais inscrito, então acho que a gente faz uma introdução aqui das falas antes de encaminhar o assunto das câmaras técnicas do Comitê Executivo. Só para, né, embora não esteja pautado, vamos dizer assim, o assunto, mas a gente traz aqui um pouco daquilo que foi debate aí nas últimas semanas, fazer alguns esclarecimentos com relação ao processo do plano diretor, de revisão do plano diretor. A gente já tinha feito uma apresentação aqui inicial no Conselho, isso no início desse ano, ou ano passado ainda. O processo está suspenso, né, o processo de revisão do plano diretor, pelo momento, né, que de fato a gente tem algumas incertezas. O processo de revisão, né, é um processo bastante democrático, que exige oficinas, audiências, né, fóruns dos mais diversos. Então, a gente tinha um cronograma de atividades a ser desenvolvidos ao longo desse ano, né. O processo de revisão ele se daria na totalidade em 2 anos. A gente iria entregar o plano diretor no final do ano, a partir desse processo de construção ao longo deste ano de 2020. Né? Quando a gente iria iniciar isso, né, veio a situação aí da pandemia, do isolamento, a gente, né, recuou naturalmente nesse calendário, suspendeu todo o processo de revisão, e até que a gente tenha um pouco mais de segurança, né, com relação aos próximos, o que vai acontecer, os próximos dias, os próximos meses, aí fica difícil a gente estabelecer um cronograma, um calendário. O que não, né, impede naturalmente o trabalho assim, de competência, né, do Poder Executivo, no sentido de preparar, né, de organizar esses dados, levar, né, esses indicadores, aí, esses estudos necessários, né, para o processo de revisão quando de fato ele se iniciar. Eu acho, né, importante ressaltar, Porto Alegre tem um grande diferencial, vamos dizer assim, das demais cidades, porque agora eu vejo até com esse momento atual de pandemia, né, o isolamento, todas aquelas cidades que revisaram seus planos até então, dá para dizer que elas estão desatualizadas, né? Agora, daqui para frente, é uma nova realidade, uma nova dinâmica que a gente vai ter que incorporar no nosso planejamento urbano, né, do ponto de vista de trabalho, de mobilidade, né? Tem coisas positivas que a gente vai conseguir extrair disso tudo, né? Os processos, né, digitais de transformação que a gente vem antecipando aí, tudo isso que geraria, né, de mobilidade, trânsito de poluição, gás de efeito estufa, né, tempo, a vida das pessoas, né, é uma dinâmica um pouco diferente. A gente vê o trabalho remoto aí crescer, as nossas reuniões mesmo, né,
tudo isso que a gente economiza, vamos dizer assim, do ponto de vista tanto do tempo quanto do prejuízo ao meio ambiente, né, o que a gente consegue equacionar aí com essas reuniões mais remotas, esses processos mais digitais. É uma dinâmica nova e que a gente está sentindo um pouco nesse momento tudo aquilo que está acontecendo, tentando fazer uma leitura, assim, se preparando para quando a gente tiver um pouquinho mais de segurança, a gente, de fato, estabelecer um calendário aí de discussão e vai ter os momentos aí de debate com o Coman. A parte, acho que é importante ressaltar também desde o início da pandemia para cá, a parte do licenciamento urbanístico também passou aí para a nossa competência, está junto, né, o escritório de licenciamento hoje está na alçada aí de competência da nossa secretaria, o que é muito positivo também, no sentido de a gente aproximar um pouco, né, de tudo aquilo que está acontecendo na cidade. Viabilizamos recentemente o 100% digital, ou seja, todos os processos, né, de licenciamento do município, são 116 serviços na totalidade, estão disponíveis no formato digital, acessível de casa, no portal do licenciamento. Isso é muito importante, é uma virada muito histórica para a cidade, assim, sair daquela era do papel, do inúmera produção de resíduo que se gerava, entendeu? Aqueles processos gigantescos, né? E se mobilizava de uma secretaria para outra, isso do ponto de vista do tempo, né? Da economicidade, da produção de resíduo, de N fatores negativos que se tinha, a impossibilidade de a gente gerar indicadores, né? Os processos físicos, aquela informação toda, de repente, de um estudo feito para um determinado território, ia para um processo físico que a gente tinha um pouco de dificuldade de incorporar isso para a cidade, né? Esses estudos, né? Toda essa dinâmica. Poder gerar, né? Acompanhar, monitorar com números para fins de planejamento urbano, né? Da política climática, ou seja, né? O que a gente conseguir planejar. É importante a gente enxergar o cenário, onde que estão, né? Esses empreendimentos, o que eles estão causando, quanto de área construída, quantos estacionamentos eles têm, se eles têm alguma solução sustentável, alguma certificação, essas possibilidades do processo de transformação digital, aí, nesses 116 serviços hoje disponíveis, vão nos possibilitar, no curto e médio prazo, assim, grandes melhorias, com mais transparência nos processos também, todo mundo podendo acessar aquela informação, não necessariamente tendo que ir lá no balcão, tirar uma ficha para ser atendida, para visualizar um processo, né, que vem lá do determinado local, do arquivo, uma série de anexos. É muito significativo e isso vai acabar se somando bastante aí no processo de revisão do plano diretor, então logo a gente tenha um calendário mais estabelecido. Eu acho que a gente pode também colocar como pauta da própria reunião, de novo, agora com novos conselheiros ingressando, aí o processo de revisão, um pouco de tudo que se tem, a equipe técnica maravilhosa, e aí retorno com as meninas, né, Lígia, de novo, tem a Patrícia também, nossa diretora de planejamento, ótima, apaixonada, servidora apaixonada pela cidade, Vanessa, enfim, todo o time vão ter maior prazer de apresentar aqui para todos um pouco do processo de revisão, daquilo que está se planejando. Naturalmente, depois a gente vai ter esse cronograma melhor estabelecido. E eu ia propor para a próxima reunião, antes de passar a palavra para a Vivian, que vai nos ajudar com alguns esclarecimentos também, que a gente faça uma pauta específica para tratar do viveiro municipal, para a gente trazer um pouco de tudo aquilo que foi feito, né? Qual foi o trabalho do município ao longo aí desde o início que a gente está à frente da secretaria, as nossas dificuldades, barreiras com a aprovação do projeto junto à CE, né? A questão da iluminação, todas as barreiras superadas para a gente chegar nesse momento agora de licitar a questão da iluminação. A gente recentemente conseguiu em todos os pareceres a aprovação de todos os órgãos para poder colocar a luz lá, né? O próprio Fundo do Meio Ambiente aprovou alguns recursos, né, para investir no viveiro, então a gente está nesse processo aí também dos termos de referência para essas contratações, assim como a iluminação, tudo vai sair, né, dos recursos do fundo. Isso é bem importante, aí o papel dos conselheiros que aprovaram, né, esse recurso para investir ali, requalificar um pouco o viveiro, mas eu gostaria de fazer uma pauta específica, né, até para os colegas que trabalham, o Alex ali, da coordenação de áreas verdes, que trabalham no viveiro, assim, tem bem esse histórico, podem apresentar e todo mundo
ficar na mesma página que nós aqui, né? Entender mesmo as nossas dificuldades. Acho que é muito importante, porque eu vejo que em seguida aí surge essa questão do viveiro como debate, muitas cobranças assim, e a gente falha em não comunicar, né? Compartilhar com todos o processo, né? Onde que está, como que a situação atual, acho que é importante. A questão do plantio, importante salientar também com recursos aqui do Conselho, aprovado por esse Conselho. A gente recentemente teve, então, o PL aprovado, né? Toda a burocracia, a contratação da empresa se deu ali no início do ano, a gente teve a licitação, né? Teve uma empresa vencedora, não era na época de verão, era inapropriado para iniciar o plantio, mas agora, na época sendo mais adequado, teve um pouco atraso ali a questão do isolamento, assustou todo mundo, os projetos deram um pouco uma atrasada no contexto geral, mas agora a gente tem um ok para então iniciar, de fato, o plantio daquelas mudas aqui que a gente apresentou para vocês na cidade de Porto Alegre. Então, também eu acho que pode ser pauta específica para o pessoal apresentar um pouco o calendário, onde que vai ser, tem a questão das vagas sustentáveis, um monte de coisa boa aí no plantio que a gente conseguiu encaminhar. Com relação, né, e aqui está Vivi para me ajudar também, um assunto bastante polêmico que veio ao longo dessas últimas semanas ali dos cágados que surgiram no anfiteatro Pôr do Sol, né? Havia uma programação de evento, né? Ali um espaço tradicional, né? Construído em 2000 de eventos da cidade, o município sempre autoriza, né? A gente tem história, Copa, enfim, todos os outros eventos que ali tiveram. Foi inicialmente se encaminhou para se autorizar um evento um pouco diferenciado, drive-in, um formato agora, porque a gente sabe, eu assisti o projeto, realmente o projeto do evento lindíssimo, no sentido de poder viabilizar algumas alternativas para os artistas locais, que a classe artística está passando muita dificuldade nesse momento, né? Eu acho que é um dos mais impactados, assim, sem uma perspectiva de melhora. Então, a Secretaria da Cultura, junto com algumas produtoras aí, startaram a organização de um evento que revertesse para esses artistas locais, fomentando essa área aí na cidade, dando alguma condição, né, mínima possível de subsistência diante de todas as dificuldades que eles enfrentam. Né, em paralelo a isso, né, surgiu aí a questão dos cágados. A gente, né, fez uma reflexão imediatamente, então logo tomou conhecimento daquilo que estava posto ali e retirou, né, o evento, secretário da Cultura, enfim, o evento local se realocou o evento para um espaço, né, mais apropriado. E, em paralelo a isso, a gente tomou algumas medidas aí após a vistoria da equipe ali no local e vem fazendo alguns planejamentos aí para trazer algumas melhorias e proteger aquele espaço. Acho que a Vivi pode comentar um pouco das conversas. Aí a Vivi é a nossa secretária adjunta, bióloga, e tem conduzido junto com a equipe da fauna, a Soraya, enfim, os próprios especialistas aí no assunto, vem conduzindo aí a matéria junto com nós. A gente faz um pouco do relato desse tema aí, Vivi. Uma boa tarde, então. Sejam bem-vindos, que bom a gente retomar, né, agora nesse novo formato. Eu acho ótimo, porque a gente tem uma dificuldade, né, de conciliar as agendas de tantas reuniões e agora, sim, dentro da rotina do dia, a gente ganha tempo, né, e aí favorece de termos os quórums nas nossas reuniões e poder deliberar sobre as pautas ambientais com a participação dos conselheiros. Então, como o secretário vinha relatando, né, nós tivemos, e certamente todos acompanharam a questão da presença de cágados junto ali ao anfiteatro Pôr do Sol e a relação, né, que aconteceu disso no momento que o município fazia um movimento de realizar um evento naquele local. Então, sanada a questão do evento, né, se alterou o local e isso foi bastante positivo, que tanto no trabalho da equipe quanto com a Secretaria de Cultura, foi uma conversa com o próprio
empresa que realiza o evento. Então, foi uma decisão de consenso, avaliadas as condições daquele local, né? Uma medida assertiva aí, com o objetivo de tomar os cuidados com relação à questão do ambiente natural ali, da presença desses animais. E, junto a isso, né, a gente trabalha aqui com a equipe de fauna do município. A gente tem aqui a bióloga Soraya, que eu acho que é conhecida também de todos, é uma pessoa que atua na questão de fauna silvestre há muitos anos, né, uma servidora do quadro da ESMAS, está agora defendendo amanhã a pré-tese dela de doutorado na área de fauna. Então, uma pessoa que tem muito orgulho de fazer parte da equipe. Acho que o município de Porto Alegre tem muito orgulho de ter a Soraya, né, no seu quadro de servidores, porque foi se qualificando dentro da estrutura pública, e isso é bem importante, né? A gente ter pessoas qualificadas nos locais, assumindo as funções de coordenação aqui da Secretaria. Então, a gente logo recebendo essa demanda, nós acionamos a equipe de fauna, né? Fomos nos orientar. Eu sou bióloga de formação, não tenho conhecimento profundo em fauna, né? A gente estuda isso lá na graduação e depois vai tomando outros caminhos, mas a gente tem uma noção, enfim, né, daquilo que se estudou, e vai discutindo aqui com a equipe técnica, tem condições de discutir e ponderar algumas questões, né, que com o objetivo de ser o mais assertivo possível nas decisões que a gente vai tomar, especialmente porque aquele local é um local de uso público, né? A gente tem historicamente eventos naquele local e aí o grande desafio, né? E por isso que a gente tem aí dentro do nome da secretaria sustentabilidade, é a gente usar o espaço de maneira sustentável, né? Como a gente faz para tornar aquele espaço, quando ocupado, né? Que a gente faça esse olhar também de conservação, né? Olhe as questões ambientais, mas de forma a não impedir que aquele espaço seja usado para aquilo que ele foi previsto, né? E a vocação daquela área ali hoje, né, é para o uso público. Então, a Soraya esteve em campo junto com a equipe da fauna, fez um trabalho lá de identificação junto ao local. Naquele momento, nós não verificamos, a equipe não verificou a presença de nenhum animal. Depois disso, na sequência, se identificou ali um ninho, né, aberto, que aí a gente não sabe se foi pela desova ou até por uma questão de vandalismo, enfim. E depois disso, houve a notícia, então, de um animal que foi morto naquele local. Aí retomamos, né, a vistoria, a fim de verificar o estado do animal, tentar fazer uma identificação, tentar ver a forma que isso teria corrido, né? Mas muito difícil, assim, o animal está no estágio de decomposição bem avançado, né? Então, a gente até não tem nem segurança se a morte foi posterior àquele período ali concomitante àquele fato ou anteriormente. Então, tem questões assim que tecnicamente a gente avalia, mas não tem uma segurança para dizer, o animal foi morto a pauladas ou a pedradas, como saiu na mídia. Tem essas questões técnicas ali que não são deduções, né, que a gente tem. Da mesma forma como a gente, olhando, deduz que possa ter sido abatido para alimentação. A gente sabe que ali tem, né, pessoas que acessam aquele local e pessoas que têm hábito, né, de consumir esse tipo de carne, de animal, né? Então, assim, são questões que foram pontuadas, mas o que eu queria dividir com vocês, assim, que eu acho que é o ponto mais importante, né, de parte da ESMAS, é assegurar que as medidas foram tomadas, o município, de maneira alguma, ficou de braços cruzados quando essa situação chegou, né? Algumas pessoas nas redes sociais criticaram que não tiveram respostas imediatas, mas no fervor daquilo, né, o fato acontecendo, talvez não tivessem realmente resposta no mesmo dia, né? A gente estava aqui discutindo tecnicamente o que fazer e tentando ser o mais assertivo, né, e tecnicamente responsável por aquilo que estava posto lá, de como é que a gente ia conduzir aquela situação. Então, a questão das respostas, né, pessoas encaminharam e-mail, certamente não receberam a resposta no mesmo dia, né? Isso ganha um volume de informação
junto às redes sociais, que é descabido, porque a gente tem pessoas aqui tão qualificadas, né? E está seguro da medida que foi tomada com relação a instalar de imediato, né? Uma rotina de fiscalização ali, então, diariamente, a equipe de fiscalização da SMANS vai até o local, tendo qualquer evento, acione a equipe da fauna para que vá lá fazer uma vistoria mais técnica. Nós providenciamos o fechamento das cancelas, né? Algumas delas já estão fechadas e as que não estão já na sequência estão sendo providenciadas. A gente teve um dia de chuva, então atrapalhou um pouco isso, né? Fechar os acessos ao local. Estamos colocando aí na sequência também umas placas de identificação lá para orientação da população, dizendo que o local está sob monitoramento. A gente sabe que esse período de desova é atípico, né? Não é o animal, ele tem esse hábito, ele ocorre, né, da espécie dela fazer uma desova fora do período habitual. Isso acontece. Mas também a gente não tem como prever quando o espécime vai ou não fazer isso, né? Então é da natureza dele. O cágado não hiberna, não fica no período de inverno lá, né? Em estágio de hibernação. Então ele tem uma atividade e eventualmente, alguma condição climática pode alterar essa condição do animal e vir a fazer uma desova num período que a gente não estava prevendo. Então, tudo isso são situações que a equipe vai avaliar. Também foi colocado, né, a necessidade de se fazer um estudo para monitoramento dos animais. A gente está avaliando isso, conversando com técnicos especialistas, né, em répteis, para verificar de que forma, quais são as metodologias mais usadas. A gente fez também pesquisa bibliográfica com relação a isso. Não tem praticamente nada de dados com relação à presença desses animais em ambiente urbano. O que se dedica, né, de estudos são para os ambientes de conservação, muito em relação às unidades de conservação. Então, dentro do ambiente urbano, a gente tem em Porto Alegre alguns estudos, mas precisa, né, gerar mais dados, né? As próprias universidades, né, não têm gerado tanta informação com relação a esses ambientes urbanos. O que a gente tem registro é que a espécie ela responde bem ao ambiente urbano, né, tanto que ela não está na lista de animais ameaçados de extinção. Ela tem uma capacidade de adaptação positiva, né, para o ambiente urbano, para esses impactos de condições ambientais desfavoráveis. Então, que coloca ela numa condição de ser a segunda espécie mais abundante. Então, o que não significa que a gente não vai olhar para o animal porque ele está nessa condição, né? Ele tem uma importância, tem um papel, mas são aspectos que a gente tem que levar em consideração, enfim, avaliar e trazer, né, para o cenário da situação ambiental ali. Então, a gente está discutindo com profissionais, né, com técnicos da área, vamos verificar quais são as metodologias que a gente pode utilizar, né? A gente não tomou nenhuma decisão assim, de se nós vamos fazer por esse ou por aquele modelo, né? Mas a gente está ainda estudando isso para tomar uma decisão adequada e factível, né? A gente sabe que esses trabalhos também eles são longos, né? Muitos deles envolvem ciclos, envolvem períodos do ano, condições climáticas que precisam ser avaliadas, estações do ano, porque o comportamento vai mudando. Então, isso vai... e eu avalio aqui, né, que a SMANS, de fato, não tem esse papel, né? A gente não tem essa estrutura de fazer ou organizar uma equipe técnica que vá ficar disponível e não tem nem expertise, né, de conduzir uma pesquisa científica, porque isso requer, né, metodologia científica, requer definir metodologias, criar metodologias, fazer acompanhamentos estatísticos, são vários fatores, né, que precisam compor um estudo desse para que ele tenha sustentação, né? Então, a gente vai avaliar, de repente, uma parceria, verificar que instituições já têm projetos de pesquisa que possam vir, de repente, a auxiliar o município nisso. Então, são questões que a gente está vendo, acho que vamos atualizando aí o grupo, né, os conselheiros, mas dizer assim, reforçar com vocês, de que em maneira alguma, em nenhum momento o município foi omisso com relação ao tema, né, tomou as medidas que foram necessárias naquele momento, e o tema continua em estudo aqui para que a gente
dê continuidade naquilo que couber, né, ao poder público, né, e dentro das possibilidades factíveis de uma administração pública, né, de uma gestão pública, a gente fazer as coisas o que é possível ser feito pelo órgão ambiental do município. Perfeito. Fiz um discurso bem gigante, mas é tanta informação que eu queria. Maravilhosa, discurso, a Vivi sempre proativa aí para, né, nos auxiliar nas questões, nas pautas ambientais, sempre tentando compor, buscar informação, né, fazer essa ponderação que às vezes é complexo, né? Vocês sabem que a gente é às vezes pautado, né, pelos assuntos, tem um pouco de dificuldade de responder essas questões e cresce hoje em dia com a internet, cresce tão rapidamente assim que a administração pública natural tem o seu peso, o seu tempo para dar algumas respostas e às vezes acaba sendo arrastada na melhor, né, nas boas das iniciativas, com gente super preocupada e, né, inteligente trabalhando aí, tentando fazer o melhor e às vezes eu vejo, né, esse pessoal tão esforçado tentando fazer dentro das suas dificuldades, trazer algum retorno e às vezes sai algumas coisas na mídia e pauta, né, aquilo vira uma proporção enorme, nem consegue se defender, então pessoas tão boas, tão apaixonadas, estão se esforçando tanto, são machucadas, né, são feridas às vezes, que nem, né, a nossa equipe técnica aí, né, na pessoa da Soraya, que faz um trabalho maravilhoso aí, então é uma coisa que a gente tem que ir construindo, vamos contar sempre também com o Coman, é importante a gente ter esse fórum, assim, pelo menos, né, vocês estão aqui, a gente tem a oportunidade de nos demandar, nos pautar, nos questionar, e a gente tem condição de responder, vocês são formadores de opinião, representam os mais diversos órgãos aí da pauta ambiental, é importante esse fórum aí também para todo mundo se nivelar na mesma página do conhecimento. Por favor, Andréa, pediu a inscrição, isso? Deixa eu liberar aqui. Tenta aí, Andréa. Ok, obrigado, secretário, né, Andréa Urgues, não sei se a gente está gravando, se não está gravando. Bom, eu acho assim, Vivi, primeiro, parabéns, né, eu acho que a explicação foi cirúrgica, assim, e pontual para todas essas coisas que estão ouvindo, né. A equipe de fauna da SMAN é uma equipe reconhecida nacionalmente, né, a Soraya, que é alguém muito, 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 muito reconhecido, é uma equipe que construiu, inclusive, vários protocolos para se lidar com fauna em ambiente urbano, muitas coisas que foram construídas dentro da SMAN pela equipe e que são utilizadas hoje como normativa e como postura, como boa conduta por outras secretarias. Então, acho que é muito importante nesses momentos. Assim, a gente vive um momento em que tudo tem que ser muito rápido e a própria questão do compartilhamento das notícias é tudo muitas vezes muito rápido, e com pré-julgamentos públicos de pessoas que a grande maioria das pessoas não conhece, não sabe da seriedade do trabalho, do envolvimento do trabalho, de gente que muitas vezes, né, ouve dizer, ou não fizeram nada porque não sei o quê, ou o que fizeram errado, porque alguém lá disse que isso não era o que fazer. Assim, a Soraya é uma doutora, está, né, conquistando agora o doutorado dela, num doutorado muito difícil. É uma pessoa que tem um reconhecimento internacional do trabalho dela. A SMAN, assim, tem uma sorte e um mérito enorme por manter uma profissional com essa qualificação à frente e se dispondo aí, muitas vezes, com chuva, com sol, dentro do horário, fora do horário, né? É muito fácil, hoje em dia, julgar sentado de uma poltrona do outro lado da rede, na internet, e dizer o que está errado e o que está certo, né? Ela vai, ela orienta a população, ela atende, ela bota a cara a tapa e antes que alguém diga, não, ela não é uma CC, ela é uma funcionária do quadro, ela é uma funcionária pública extremamente comprometida com o trabalho dela. E a secretaria faz um bom trabalho na gestão de faunas, né? Então, acho que isso é muito importante. Acho que é muito importante esse reconhecimento, né, que a gente tenha
da equipe técnica que a ISMAN dispõe, que eu acho que é o grande ouro, né? A gente fala muito, e eu brinco particularmente mais ainda, né, com as gurias todas da ISMAN, mas eu acho que isso é um patrimônio da cidade, uma secretaria, que é a Secretaria de Meio Ambiente mais antiga do país, constituída com uma equipe dessas, né? Isso é um patrimônio que nós temos. Então, é muito importante que a gente também cobre, que a gente peça os esclarecimentos dentro do Coman de uma maneira equilibrada, civilizada, no relacionamento, e que a gente reconheça um bom trabalho. Então, a minha fala, na verdade, é exatamente para fazer um reconhecimento público pelo bom trabalho, pelo excelente trabalho da equipe de fauna. Outras equipes da ISMAN realizam também um excelente trabalho, mas nesse momento eu acho que é bem importante, porque é muito fácil a gente não estar no lugar de uma servidora pública que tem restrições. Os cofres públicos, em geral, eles têm restrições, eles têm, como disse o secretário, a sua dinâmica, a sua dificuldade, o seu tempo para fazer as coisas, né? E eu acho que é importante que a gente relate essas coisas e antes de compartilhar, julgar, opinar na rede social, a gente tem uma ideia, tipo assim, de que às vezes isso, como disse a Viviane, né, machuca muito quem está lá. Obrigado, Andréa, pela fala. Excelente manifestação aí. Realmente, que bom ter, né, a Soraya à frente desse trabalho e ver, né, o quão apaixonada ela é pela cidade, que não tem horário, não tem tempo ruim. Está sempre disposta aí a conversar, construir, debater com calma, né, com serenidade, passando conhecimento para todos. Ela tem sido muito importante aí. Mais uma, né, Lígia, das mulheres aí na vida das ISMANs maravilhosas, que fazem um trabalho fantástico. A gente tem muito orgulho dela, né, enquanto servidora. Bom que a gente tem um time de servidores também, né, muito envolvido aqui com a gestão, comigo. Tenho muito orgulho de meus braços direitos, né, esquerdos, todos serem, né, servidores, né, ou que sejam comissionados, mas todo mundo trabalhando nesse mesmo viés de buscar o melhor para a cidade, né, apaixonados pela cidade de Porto Alegre. Vão ter naturalmente os debates, às vezes, né, as incompreensões. A gente está aqui para construir, para esclarecer na medida do possível. Sempre não é fácil estar nessa função, né, de gestão aqui, administrar com todas as dificuldades possíveis aí, mas a gente faz um esforço muito grande. A gente acorda de manhã pensando, né, o que a gente pode melhorar na nossa cidade, que diferença que a gente pode fazer no nosso dia a dia, num momento que a sociedade, né, critica tanto assim, né, a questão das redes, a classe, né, política, os gestores, geralmente são colocados muito à prova, assim, mas e a gente tem que ter essa preocupação, assim, porque alguém tem que fazer, né, esse papel da gestão, né, das políticas públicas, das mais diversas, e às vezes isso acaba que afastando, né, assusta tanto os gestores, aqueles mais, né, qualificados, que talvez querem ajudar, querem fazer parte do seu município, gostam, né, da sua cidade, e às vezes coloca, né, umas pautas assim que, né, injustamente ou incorretamente são invertidas, aí acaba que afastando talvez essas pessoas de estarem nos espaços de tomada de decisão e contribuírem com o seu conhecimento para a cidade, por medo, né, por receio da crítica, né, da colocação à prova aí. Mas importante, que bom que a gente, acho que construiu um caminho, né, alternativo de diálogo e está sempre nesse processo de evolução. Eu antes, então, que a gente não tem mais uma fala, gostaria de encaminhar e pedir inscrição dos conselheiros, de quem tem interesse em participar das câmaras técnicas, né? Como a gente tem uma nova composição agora, alguns novos conselheiros que façam a inscrição. As câmaras técnicas têm a previsão ali no nosso... Vamos pegar aqui só para fazer referência, para quem não tem, para olhar ali a questão das câmaras técnicas. Resolução 1 de 2011. Na resolução 1 de 2019, de agosto de 2011, Gabi, acho que passa para os demais conselheiros, aqueles novos que porventura não conheçam um pouco o funcionamento, como foi levantado aqui,
da questão das câmeras técnicas, como funciona para fazer essas inscrições, aí quem tem interesse em participar. Com relação ao comitê executivo, gostaria de talvez encaminhar aqui com vocês, a gente tem, o Ivo se afastou, né, agora em função da eleição, das eleições, a gente tem sempre como representação, era a Cláudia, né, quase que membros permanentes, Cláudia e Ivo, né. Então, a gente acho que tinha encaminhado, teria como sugestão, talvez, eu sei que nem todos têm essa disposição em participar, né, ter esse trabalho um pouco mais presente, de definição das questões das pautas, um pouquinho mais de trabalho, mas talvez a Cláudia e a Andréia, eu acho que haveria a disposição em participar deste comitê executivo, se alguém mais... A Fernanda, a Fernanda, perfeito, ótimo, está ali a Fernanda, que bom, Fernanda, isso. Então, eu não sei dos conselheiros, a Cláudia, a André, a Fernanda, queriam falar, poderiam, de repente, participar dessa... Posso falar, posso defender a minha candidatura. Bom, eu estou me colocando à disposição, esse era, na verdade, um compromisso, assim, que a gente já tinha conversado, né, de fazer uma intercalação de pessoas, né? O Ivo e a Cláudia do IBAMA e o Ivo pelo CREA, para quem não estava aqui, né? Já tinham colaborado nos últimos anos, né? E eu me coloco à disposição, né? Até conversei com a Fernanda e eu nos colocamos à disposição para ajudar nessa questão do comitê executivo, né? Muito em função da própria experiência que eu já tenho no Coman, né? Vai ser vamos começar uma gestão com um modo um pouco mais atípico, para dizer o mínimo, né, do que a gente vinha tendo, mas eu me coloco à disposição e eu consigo, neste momento, fazer essa dedicação ao Conselho de tentar organizar para que a gente tenha um ano produtivo, para que a gente ajude, né, a construir na cidade uma política, né, das questões ambientais relevantes e organizar. Então, a defesa é basicamente essa, né? Eu tenho bastante experiência no Coman, conheço bastante da legislação do Coman, já participei de diferentes câmaras técnicas e me coloco junto com a Fernanda, né? Fernanda Klingner, da Secretaria de Saúde. Acho que nesse momento é muito importante, porque no momento da pandemia a gente com certeza vai ter várias pautas que vão tangenciar ali a questão ambiental e de saúde, né? Elas vão caminhar, sempre caminharam, mas esse vai ser um ano em que a gente vai ver essas questões muito próximas. Então, nós conversamos eu, a Cláudia, conversei com a Fernanda também, né? Para que não fique nenhum mal-estar. E aí construímos, então, essa ideia de que Fernanda e eu seríamos, né? Nos colocaríamos à disposição do Conselho para ajudar no Comitê Executivo nessa gestão. Muito obrigada. Bom, André, obrigado. Coisa boa ter, né, essa iniciativa aí, um quadro tão qualificado, não há dúvida que vai, né, vamos conseguir conduzir super bem os trabalhos ao longo do ano. Vamos ouvir, acho que a Cláudia e a Fernanda. Aqui. Pronto, Cláudia, querida, tenta aí te liberar, vamos ver. Vou tentar de novo, peraí. Oi, acho que... boa tarde a todos. Boas-vindas aos novos conselheiros, né? Que bom que a gente conseguiu fechar dessa vez todos. E eu pedi a palavra, porque como o Germano falou no meu nome, ele achou que eu ia continuar. Eu queria até agradecer, né, a participação desse tempo que a gente ficou, eu e o Ivo, no Comitê Gestor, mas eu acho que a gente já deu a nossa contribuição, né, durante quase 3 anos. Então, por isso que a Andréia conversou comigo, e eu gostaria muito que a Fernanda ou alguma outra pessoa participasse para ter essa troca, né? É bom às vezes ter umas ideias diferentes, um outro pensamento, senão parece que fica sempre os mesmos nos cargos. Então, eu queria agradecer, né, a confiança, né, porque foi antes do Germano que eu e o Ivo entramos, coloco à disposição para outras coisas, mas é que agora do Comitê Gestor eu gostaria que fosse fazer propaganda para elas, a Fernanda e a Andréia. Eu acho que a gente vai estar muito bem representado com elas no Comitê Gestor. Acho que era isso. Show, obrigado, Cláudia, querida.
Sempre foi muito boa a oportunidade de conviver um pouco contigo, mesmo que pouco ali. Muito enriquecedor, sempre de bom ânimo, feliz, trazendo alegria por onde passa. Muito feliz a oportunidade de falar contigo sempre. A Fernanda, então, coisa boa, propondo nossa candidata da saúde. Deixa eu abrir o teu som aí para fazer uma fala para os demais. Fernanda, queridona também, super dedicada. Está conseguindo aí, Fernanda? Deixa eu ver. Vou apertar aqui de novo. Tenta liberar agora. Vamos ver. Eu vou apertar aqui e aí vai aparecer uma coisa para te... tenta aí. Daí tu tem que liberar. Deixa eu ver, será que tu está sem som? Não, mas se tu tivesse sem som, apareceria aqui para mim que tu não tem bloqueado. Clica em cima do teu microfone. Vamos ver. Não, pena então que a Fernanda não consegue liberar o microfone. Probleminhas técnicos, natural, das primeiras reuniões, né? Está testando aí o aplicativo, mas seguida a gente consegue qualificar um pouco o processo. A Kátia quer falar, tá. O Paulo Renato e o Renato. Deixa eu liberar aqui só um pouquinho, que agora falhou o aplicativo em si. Deu. A Kátia, isso? Isso. Vamos tentar, Kátia. Clica aí para liberar o microfone. Pronto. Achei muito, desculpe, interessante a proposta da Andrea, mas eu acho que depois de algum tempo seria muito interessante nós termos uma ONG no comitê executivo, né? É um olhar diferente, e eu acho assim super importante sair um pouco dessa coisa assim de ter muito órgão de governo nesse comitê executivo. A gente já tem o secretário, que é uma participação óbvia, né? Que a secretaria tem que estar lá, mas eu acho que a gente tem que diversificar. Eu não tenho condições de participar, nem eu, nem alguém do Instituto teria, nesse momento, condições de participar dessa comissão executiva, e eu acho que seria importante a participação da HPAN, isso sem ter conversado com as pessoas da HPAN, né? Até porque a dinâmica virtual é muito diferente. A HPAN tem experiência, né, de sobra em conselhos, em comitês, nas mais diversas instâncias e por muitas décadas, né? Então eu quero propor isso. Não sei o que o Paulo acha, mas a gente tem que pensar numa participação mais ativa das ONGs. O Renato e o Paulo Renato. Obrigado, Kátia. Vamos liberar a fala para o Renato. Aqui. Ok. Pronto, Renato. Tá estabelecido. Bom, em primeiro lugar, eu queria só fazer uma recuperação da questão dos cágados, que me parece importante o seguinte. Ouvindo atentamente o que a Andrea ponderou, já cumprimentando também a Andrea, eu não tinha comentado antes, o secretário tinha chamado a atenção também um pouco antes. Me parece que esse problema aconteceu dessa maneira, mas podem se repetir outros problemas com essas características ou até mais graves, né? Quando haja um problema de interlocução entre o poder público e a sociedade para atacar uma possível incompreensão, enfim, problema de comunicação. Então, acho que, de certa forma, é a nossa responsabilidade como conselheiros quebrar um pouco essa questão da desconfiança que muitas vezes acontece. Bom, o que eu acho que seria possível assim, caminhar nesse sentido, secretário? Estabelecer um sistema de comunicação rápido entre o comando e os conselheiros, para que a gente também possa atacar o problema do ponto de vista de como ele vem sendo conduzido. Nós podemos lançar notas em cada entidade, enfim, ou nos comunicarmos com as nossas redes e dizer, olha, o problema está sendo conduzido de uma forma rápida e tudo mais, que muitas vezes não anda tão rápido quanto a informação, né? Porque, de fato, acho que os meios virtuais são muito acelerados. Mas quando a questão estiver sendo assim, de repercussão importante e as medidas estiverem sendo encaminhadas, eu acho que nós também temos um pouco essa missão de restabelecer um certo grau de confiança em que as medidas estão sendo encaminhadas. Eu concordo com a Kátia, eu acho que
e tem o nosso apoio também, a indicação da HPA para compor o comitê, porque é importante ter, sem, obviamente, né, é importante que se faça essa ressalva. Nenhuma objeção à atuação até agora desempenhada, pelo contrário, muito qualificada, mas é uma questão de visão, né? De visão, de olhar das ONGs, da questão dos movimentos sociais, como enxergam isso. Acho que qualificaria muito e seria um avanço importante. Então, eu estou apoiando e me solidarizando com a proposta que a Kátia encaminhou. E reiterando, então, que é necessário um mecanismo rápido de comunicação entre nós, né? Do conselho para os conselheiros, para que a gente avalie e também auxilie aí na quebra dessas questões que muitas vezes são tão fáceis de acontecer e causam danos tão significativos, né? Principalmente para quem está encarando o seu trabalho de uma maneira competente, séria e bem intencionada. Obrigado, pessoal. Obrigado, Renato. Sem dúvida, contributiva a fala. Eu acho que agora a tecnologia nos auxilia nesse contato mais rápido com o conselho, né? A possibilidade de a gente fazer uma reunião extraordinária, um convite para uma reunião pelo aplicativo, né? Eu acho que a gente está agora, né, tentando se habituar a entender um pouco assim como funciona, mas não há dúvida que seguida aí em algumas semanas vai estar todo mundo super habituado a trabalhar com isso e aí criar esses canais, né, mais rápidos de comunicação. Acho bem interessante com o conselho, né? Eu chamar, manda um link aí para todos vocês e todo mundo já fica pelo menos nivelado nessa mesma página. Acho bem interessante aí a proposta, assim. Eu vou passar a palavra para o Paulo Renato e depois para o André, que se inscreveu ali. Aqui. Paulo. Tenta aí, Paulo. Pronto. Perfeito. Estão me ouvindo? Sim. Não, só completar aquela questão dos cágados, né? Eu tinha pedido a inscrição, até já tinha desistido, mas só rapidamente, né? A administração pública está sempre, né, à disposição das críticas, né? As críticas faz parte do servidor público, né, ter que enfrentar isso, né? Eu trabalho na Corsã há mais de 30 anos, lá a gente vive sob fogo cruzado, né? Temos muito dever de casa ainda para resgatar, né? Então, ainda mais nessa era da internet, das fake news, enfim, existem as críticas bem intencionadas, existem críticas mal intencionadas. O que a administração pode se vacinar é ser o máximo transparente possível, dizer o que está fazendo, o que pode fazer, os recursos que dispõe, o que está na sua alçada, nas suas atribuições, e colocar, né, isso, enfim. Agora, falar mal, sempre vai ter gente que vai falar mal, e aí a gente vai ter que levar adiante. Quanto à questão da participação da GAPAN, da PEDEMA, eu ocupando esse posto em comissões ou no comitê executivo, é a minha primeira participação aqui no Conselho Municipal. Troquei algumas mensagens, até o Everton Lacerda, o vice-presidente da GAPAN, acho que está nos ouvindo aí também. Não temos óbice de não participar mais, né? Eu também tenho minha atividade profissional, em paralelo, todo mundo aqui, né? À medida do possível, se vocês entenderem que a gente seria interessante participar, não estamos à disposição. Só isso aí, rapidamente. Perfeito, Paulo, obrigado pelas palavras. Contribuição, a gente tem a Andréia, né? Sim. Isso, Andréia escrita. Por favor, André. Ops, liberou. Acho que pode falar, André. Não? Tem que ativar. Deixa eu ver só um pouquinho. Ativar. Eu acho que eu apertei em algum lugar errado. Agora sim. Pronto. Ok. Não, só vou fazer 2 esclarecimentos, né? Óbvio, assim, a HPAN é hors concurso, não vamos nem falar nisso. A gente tem sempre o cuidado no comitê executivo, né? Porque, assim, ela vem de uma participação que não são de órgãos de governo. Eu, por exemplo, não sou da URGS, eu não sou do governo, né? As participações anteriores, nós já tivemos a OAB, já tivemos o CREA, onde é o IVO, já tivemos o IBAMA. Por que, em geral, as ONGs não participam do comitê executivo? E eu acho que é uma coisa que as ONGs sempre ponderaram para fazer um esclarecimento.
é que no comitê executivo, muitas vezes, a gente faz toda a organização do próprio edital do fundo, né? E aí, essa participação, é óbvio que alguém não pode participar da confecção do edital, da validação das regras do edital e depois se candidatar, né, no próprio edital. Então, a gente, historicamente, nesse conselho, as ONGs sempre não estiveram no comitê gestor porque sempre se avaliou, mas isso é dinâmico, é óbvio que o entendimento das próprias ONGs nesse momento é soberano e pode ser diferente, porque uma das ideias, e eu espero sinceramente que nós retomemos, é a retomada da questão do fundo e da possibilidade dos editais do fundo, que são extremamente importantes, que trouxeram para a cidade contribuições significativas em termos de projetos e produção, né? E aí, claro, não tem como a gente ter uma ONG no comitê validando as regras do edital, validando o resultado do edital e participando do edital. Não dá para jogar nas duas posições. Então, em geral, assim, só como um esclarecimento técnico de por que as ONGs, em geral, não estavam no comitê, porque sempre se propunha que fizessem parte, né, desse comitê executivo aquelas entidades, né, mesmo que não fizessem parte do governo, como é o caso das universidades, não só da URGS, como da PUC e de outros órgãos, que não fossem pleitear depois, né, o recurso do edital. Mas essa é uma decisão das próprias ONGs, não está normatizado isso, né? É só uma construção, né, cultural no conselho, né, para evitar outras coisas. E como eu volto a reiterar, né, espero sinceramente que nós tenhamos a volta dos editais do fundo, o que não significa, né, porque qual é o papel do comitê gestor para quem não tem uma ideia muito clara, né? Na verdade, nós trabalhamos ali em parceria, o comitê gestor trabalha em parceria com a secretaria, basicamente para organizar algumas coisas da própria reunião, né? Em geral, as ONGs geralmente participam, por exemplo, de todas as câmaras técnicas, e aí eu já vou aproveitar para lembrar que as câmaras técnicas a gente tem a participação da entidade, então não necessariamente precisa ser na participação das câmaras técnicas a pessoa que está sentada aqui. O que eu quero dizer com isso? A URGS pode ter outras pessoas indicadas nas câmaras técnicas, não precisa ser a Andréia para tudo. Na mesma coisa na HPAN, a gente pode ter a HPAN em todas as câmaras técnicas possíveis, não obrigatoriamente vai ser tudo no colo do Paulo Renato, né? Então, essa é a questão, porque geralmente a gente organizava o comitê gestor de modo a deixar as ONGs, né, mais livres para poderem participar do edital do fundo. E era só esse esclarecimento, secretário. Muito obrigada. Perfeito, André, obrigado. Então, eu acho que como a gente está com também uma dificuldade ali na fala da Fernanda, acho que até caiu aqui, né? Não, tá ali. Tá. Vamos, né? A gente tendo então as três candidaturas, a gente coloca em votação só a Fernanda e a Andréia e não teve mais o Paulo. Me parece que temos, vamos dizer assim, eu tenho escrito a André, né? A Andréia e a Fernanda. Isso. Então, se extraiu a partir de mais alguma candidatura para a gente botar na pauta para deliberar na próxima reunião. Por favor, pode fazer no chat aqui. De repente, se tem algum candidato, a gente coloca em votação, né? Acho que a partir de muito boa fala da André, as considerações, mas, né, a ONG, enfim, tem que fazer a reflexão, né, com relação a esse ponto. A André bem traz o histórico, um pouco a experiência, mas o que não nos... Quem tem aqui que seria o telefone? A Kátia vai falar. Esse telefone é a Kátia? Tá, 95. Deixa eu te liberar aqui, Kátia. Tenta aí. Pronto. Bom, eu achei interessante essas considerações da Andréia, mas a ONG que tiver no comitê executivo, ela pode simplesmente, na hora da elaboração do edital, se afastar. Eu já participei de várias instituições, né, várias instâncias,
onde se fez isso, na hora de definição de edital, na hora de votação, de escolha dos projetos, a ONG interessada se afasta. O outro ponto também, Andréia, é que a ONG que participaria do comitê executivo, ela necessariamente não teria vontade de apresentar um projeto profundo. Por exemplo, esse seria o caso do Instituto Augusto Carneiro. Nós não temos interesse em apresentar um projeto profundo. Então, não tendo esse conflito de interesse, eu vejo que nós estamos habilitados, sim, para participar do comitê executivo, se fosse o caso. Perfeito. Então, só vamos ouvir o Paulo Renato, que a sugestão da Kátia era, né, o Paulo Renato. Vamos ver se ele tem esse interesse, né? Deixa eu abrir aqui, Paulo. Contigo, acho que... Sim. Não, a gente pode participar. A princípio, não estamos vendo isso no curto prazo, possibilidade de ir atrás de patrocínio, de edital, né? Eu conversei agora com algumas pessoas aqui da HPAN. Se for de interesse, for importante aqui para o nosso conselho, a gente pode participar, sim. Posso participar. Bem, então a gente, né, tem essas 3 inscrições aí para o comitê executivo. Como a gente extrai 2, a gente, né, coloca em votação na próxima reunião para dar o tempo natural também de todo mundo se organizar. A gente tem a oportunidade aí depois na próxima Fernanda falar e colocamos em votação já na próxima reunião, então, do conselho. Paralelo a isso, com relação às câmeras técnicas, ressalto de novo, né, a gente tem um espaço aí para inscrição. Quem tiver o interesse, por favor, né, o faça diretamente com a Gabi. Qualquer coisa pode entrar em contato com ela. Acho que todos têm o telefone da Gabi aí, que está à disposição para prestar os esclarecimentos necessários. No mais, entendemos que a pauta, né, enfim, a proposta de hoje foi atingida, de a gente, né, iniciar essa primeira reunião, fazer esses esclarecimentos iniciais aí, se habituar um pouco com o sistema. Eu sugiro que a gente, se for do comum acordo de vocês, a gente colocar em pauta, já também propor a pauta da próxima reunião, o assunto do viveiro municipal, né, para trazer um pouco o esclarecimento daquilo que está no estágio dos projetos, enfim, como é que estão as questões, o que está acontecendo lá no viveiro, quais foram as medidas tomadas. Então, a gente coloca aí na próxima essa pauta aí. Feito isso, agradeço a oportunidade do convívio com os meus colegas conselheiros. A gente segue à disposição aí para maiores esclarecimentos. Se tiver necessidade de fazer, que bom, eu estou muito feliz que a gente teve finalmente o nosso quórum, porque a gente vinha tentando, era tão frustrante, né? Todo mundo se organizar, chegar lá, não tem quórum. E agora a gente sabe a tendência, a gente tendo essa habitualidade também, o quórum vai melhorar, inclusive, né? Vamos ter mais, não há dúvida com relação a isso. Né, a primeira reunião também o pessoal tem um pouco de dúvida ainda, será que dá? Daqui a pouco alguém não conseguiu entrar, alguma coisa assim. Mas não há dúvida que as próximas, a gente tendo uma periodicidade, uma rotina, aí a gente consiga agregar mais pessoas e até pessoas externas, sabendo, né, a rotina da reunião do Coman, que tem lá o momento da discussão. As pessoas vão poder assistir também essas reuniões. Quem tiver interesse, é importante. Eu deixo de encaminhamento também de repente, para a próxima reunião, para a gente, e a doutora Ângela pode propor aos moldes que tem normativas de funcionamento aí dessa estratégia de deliberação remota que a gente fez, por exemplo, nos outros conselhos. Enfim, dá para propor uma minuta e compartilhar com os conselheiros, talvez para a gente deliberar na próxima, do funcionamento, assim, do fluxo dessa estratégia, da votação, deliberação, como é que gera. Acho que bem organizado aí, já pensando nesse novo formato aí do Conselho. Obrigado a todos, tenham uma excelente tarde, sucesso para vocês. Tchau. Tchau. Ai, Kátia, peraí, a Kátia, vamos ver, trancou, o que a Kátia está dizendo que quer falar? Peraí.
Kátia? Vamos lá, né? Nós temos assuntos gerais ainda, né, secretário? Eu queria aproveitar que a Ângela está aí, né, e queria reclamar, né, da ISMAN mais uma vez que o projeto da ONG Ecoconsciência, que está há anos sem receber um direito a que tem direito, continua parado. Em fevereiro, eu conversei com a Ângela e ela me disse, já está saindo dinheiro, não tem mais nada trancando. Né? Agora nós já estamos em junho, o dinheiro não saiu. Secretário, eu peço o seu empenho mais uma vez. Esse assunto vem sendo discutido nesse conselho há mais de ano. Né? Então, eu peço o seu empenho pessoal em resolver esse problema. Essa entidade tem um crédito de R$55 mil para a ISMAN. Né? O projeto está pronto, o projeto foi muito bem executado. E a ISMAN simplesmente não paga. Né? Então, peço mais uma vez, encarecidamente, que esse problema seja resolvido. Obrigado, Kátia. Ops. Deixa eu ver aqui. Eu vou pedir para a doutora Ângela, aqui, doutora, me ajudar. Não sei se tem um pouco desse histórico. Acho que, enfim, também a situação da pandemia acabou que nos desorganizando um pouco, né? Toda a administração teve que se reinventar rapidamente, então todos os nossos cursos aí. Eu não sei muito bem esse histórico desse processo, enfim, acho que já estava alguns anos, ou bastante tempo aí essa questão do recurso. Tu tem um pouco desse histórico, Ângelo, para nos trancou aqui um pouquinho o programa. Esses errinhos fazem parte. Eu quero pedir desculpas primeiro pela minha ausência. A internet está meio ruim, não sei se é para todos, se é só para mim, está falhando aqui. Ciências, mas eu não paro de atender telefone, mas eu já pedi para... tá. Secretário, apenas em relação a esse processo, tá? A gente está viabilizando o pagamento, o problema é que ele tem alguns entraves jurídicos, porque ele realmente não foi bem constituído, né? Não estou falando aqui do trabalho da ONG, se tem ali toda a prestação do serviço e tudo, mas ele não foi bem constituído legalmente, conforme a lei de licitações e a contratação. Então, tem parecer jurídico da PGM que a gente precisou revisar. O Hudson é que estava cuidando do processo. Eu confesso que nos últimos tempos, em razão das outras atribuições, eu acabei não olhando mais esse processo, a gente vai retomar. Evidentemente, esse pagamento já devia ter saído, tá? Mas a gente estava com um problema documental de estruturação desse processo, porque ele devia ter sido contratado de uma forma, foi contratado de outra, então eram problemas formais que precisavam ser ajustados. Perfeito, doutora, obrigado pelo esclarecimento. Vamos dar, né, mais uma olhada aí nesse processo, independente, né, de quem foi, né, como foi instruído, né, corretamente, né, não há dúvida da lisura aí da ONG, enfim, do trabalho realizado. Vamos ver se a gente consegue encaminhar numa solução mais rápido possível. Boa tarde, então, senhores, retornando ao encerramento de novo, agradeço a presença de vocês, sucesso, obrigado pela parceria e a oportunidade do convite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.